Bom dia, bem-vindos à Super Live de Previdência Privada. Meu nome é Pedro Zupiroli, sou um dos especialistas de investimentos aqui do time da XP. Estou com o Leonardo Beraldin. Bom dia, Pedro. Pessoal, pela próxima hora vamos ficar com vocês aqui para tirar todas as dúvidas com relação à Previdência, mas especialmente focado na questão dos aportes mensais. São essenciais para o nosso planejamento para o longo prazo, para poder ter uma aposentadoria mais tranquila e bem planejada. Perfeito. Bom, Leonardo, acho que o que a gente mais vê e o que geralmente a gente fala com todos os investidores, e eu como assessor de investimentos, eu sempre indico a todos os meus clientes, é a importância da recorrência mensal dos aportes em previdência privada e também fora da previdência privada, mas acho que esse é o grande foco aqui. Acho que o que faz sentido a gente trazer, até um pouco para elucidar eventuais dúvidas que os investidores venham ter, é como que funciona e por que é tão importante um aporte mensal, seja no movimento de mercado, seja também na questão de juros compostos em si. Perfeito, Pedro. Ótima pergunta. Antes eu queria fazer um breve preâmbulo, que é o seguinte: toda vez que a gente vai fazer um investimento, que a gente vai fazer um planejamento financeiro, a gente tem que pensar em três pilares. Eu gosto sempre de dividir desse modo. O primeiro deles é a nossa reserva de emergência, não pode esquecer, apesar de não ser o tema hoje, ela é muito importante, para que a gente não precise resgatar do investimento que está mais voltado ao longo prazo, que vai ter esse tipo de benefício como a Previdência. O segundo deles é a própria Previdência. Então, pensando ali no período em que a gente não puder mais trabalhar, ter uma renda, né, poder usufruir ali da nossa velhice com conforto. E o terceiro são outros objetivos que a gente vem a ter. Eu quero trocar de apartamento, quero trocar de carro, quero fazer uma viagem, pagar a faculdade para os meus filhos. Então, a gente pode fazer também esse terceiro pilar. Muita gente acaba esquecendo, né, de separar nessas caixinhas o seu patrimônio e pensar no longo prazo. Quando eu era assessor, muitas vezes me deparei com clientes que, quem sabe, notavam isso um pouco tarde demais. E acho que o objetivo desse tópico aqui que a gente traz é justamente relembrar vocês da importância disso. Agora, respondendo a sua pergunta sobre os aportes mensais, o que eu gosto sempre de esclarecer, né? Quando a gente coloca um investimento para o longo prazo, ele tem um potencial exponencial, né? Ou seja, ele vai gerar juros sobre juros, os juros compostos, né? Só que dado que eu não tenho necessariamente esse patrimônio para fazer um investimento hoje, capitalizar esse recurso ao longo dos anos e chegar lá na minha velhice com dinheiro à disposição para usufruir, eu tenho que arranjar um outro regime de fazer os aportes. Eu posso priorizar outras metas, né, o que é muito perigoso, eu recomendo que vocês não façam isso, ou eu posso ter esse planejamento, uma disciplina de fazer uma poupança mensal e um aporte ali que, quem sabe saindo do débito em conta ou recebendo um boleto mensalmente, nos ajudem muito a ter essa disciplina. Colocando um recurso todo mês na Previdência, Pedro, você vai ter um impacto muito maior do que se você simplesmente fizesse um aporte agora e contasse com um ganho, né, daquele investimento, com o lucro que você teria ao longo do tempo. E uma coisa que eu acho bacana comentar também do aporte mensal, pouca gente presta atenção nisso, mas é a questão do preço médio que você acaba fazendo quando você tem uma disciplina ali de colocar todo mês. Claro, aquele aporte, costumeiramente ele é corrigido pela inflação também, mas aqui eu não estou nem falando da inflação. Vamos pensar na questão aqui de um fundo em que eu aporto todo mês nele. Vou fazer um exemplo bem simples com 2 meses seguidos. Se eu coloco R$10 todo mês em um fundo, e no primeiro mês a cota do fundo está valendo R$1, ou seja, eu comprei 10 cotas no primeiro mês. No segundo mês aquela cota vale 2. Vou usar números mais simples aqui para facilitar o cálculo, tá? Então eu comprei 5 cotas. Muita gente faz a média aritmética, né? Aquela média que a gente está acostumado. Então, poxa, eu comprei cotas a R$1 num mês, coloquei a mesma quantia de dinheiro, e no outro R$2. Se eu fizer a média aritmética, vai dar R$1,50. Porém, esse número é menor ainda, porque a rigor eu comprei 15 cotas, veja bem, eu comprei 10 no primeiro mês, mais 5 no segundo mês, a R$20, então dá menos que R$1,50.
efeito, ele se prolonga ao longo do tempo, né? E muita gente também tem uma outra ideia, que eu já alerto aqui, que é de tentar adivinhar, né? Qual é o momento ideal ali de fazer um aporte. Isso é muito difícil fazer, né? Poxa, se a gente conseguisse prever no curto prazo, eventualmente não precisaria nem diversificar a carteira, né? Eu poderia, até o que a gente brinca, falar que é prever o futuro, né? Então, às vezes eu estou aguardando para fazer um aporte, esperando uma correção da bolsa e a bolsa dispara. E aí eu perdi, o cavalo encilhado passou. Então, para o longo prazo, principalmente para não ter um estresse, né? De ficar tentando adivinhar ali, prever o futuro, a gente não tem bola de cristal, então eu faço uma recorrência mensal, que é uma estratégia muito ganhadora, tá bom? Bem legal. Existe até uma frase, justamente falando de juro composto, a gente não sabe se é de fato a veracidade disso, mas existe uma frase atribuída ao Einstein falando que os juros compostos são a maior força do universo. Que de fato que no longo prazo, você que vai colocando migalha em migalha ali todos os meses, você chega com uma aposentadoria, chega com um planejamento muito mais consolidado lá na frente. Exatamente, então, né? Seria a oitava maravilha do mundo, é isso? Oitava maravilha do mundo. Então, se a gente começar o quanto antes e pensando, seja na aposentadoria, seja no planejamento, para a gente pensar, por exemplo, na universidade dos filhos, no intercâmbio do filho, na festa de formatura, acho que o que a gente tem que considerar aqui é uma aplicação recorrente e olhando sempre a longo prazo. Existem alguns investidores que têm várias caixas de investimento dentro de uma previdência. Então, uma parcela dessa previdência para uma aposentadoria, ou até mesmo utilizar, como a Luciana estava comentando agora um pouco mais cedo, alguns benefícios da própria previdência até para uma parte de sucessão patrimonial. Então, já começar a planejar a partir de hoje, utilizar os juros compostos para planejar também uma sucessão patrimonial, deixar isso para um ente querido, o recurso de previdência privada. Acho que isso é bastante interessante. Só complementando, né? Quem sabe algum ouvinte que está chegando agora, o benefício da previdência privada na sucessão patrimonial é que ele não passa por inventário, né? Esse recurso ele vai direto para o beneficiário apontado no plano. Então, poxa, às vezes eu tenho um afilhado, né, que não é meu herdeiro, ou um sobrinho que não receberia diretamente, ou alguém que, poxa, que eu ajudo, tem uma relação especial de carinho, quero deixar o recurso diretamente para aquela pessoa. É possível fazer isso através da previdência, ou mesmo para os herdeiros legais, né? Poxa, já me deparei com algumas situações em que a família tinha um patrimônio, tinha recursos, porém estavam em imóveis, né? Aí, poxa, o provedor daquela família vem a faltar, tem que fazer a sucessão, não consegue vender, se desfazer do imóvel, porque a herança ainda não foi legada, precisa pagar custos advocatícios, né, para fazer a sucessão. Então, poxa, quando tem a previdência, isso ajuda muito nesse processo também, tá? Bastante legal. Em alguns estados, até por legislação, não tem a cobrança do ITCMD, tem algumas benesses fiscais que acabam auxiliando bastante essa questão da previdência. O Wilson fez uma pergunta interessante, acho que até a gente já abre ao público para algumas perguntas, principalmente falando, o Wilson está no final do ciclo, né? Faltam 3 anos para começar a receber a previdência, ou começar de fato a se aposentar. O que você orientaria nesse caso? O Wilson está no final do ciclo de acumulação, ele vai começar a reverter um pouco para essas despesas mensais que ele tem. Perfeito, Wilson. Bom, é uma situação bem comum, tá? E a orientação que eu dou é sempre o seguinte: fazer um planejamento do quanto você pode tirar dos recursos que você acumulou até agora para ter um conforto, né? Para que você consiga usar eu vejo muita gente cometer esse engano, pensar que na aposentadoria vai gastar menos, porque vão ter menos custos. Na verdade, isso muitas vezes se mostra uma falácia, porque na velhice, na terceira idade, a gente tem custos de saúde, custos de lazer, né, que acabam sendo maiores. Poxa, o plano de saúde que eu pago hoje, muito provavelmente é muito mais barato do que eu vou pagar quando eu atingir meus 60, 70 anos. Então, tem que parar e pensar nesse ponto. Como é que você pode fazer essa conta? Muito em breve aqui a gente vai mostrar uma simulação, tá, para vocês, e você consegue colocar as premissas simplesmente excluindo a fase de contribuição ou colocando a fase de contribuição em 3 anos. Se você tem um bom patrimônio,
pode fazer inclusive sentido você contratar uma previdência nessa fase. Muita gente fala que não, poxa, previdência eu deveria ter contratado quando eu era jovem, agora já está na boca do gol aí para me aposentar, acho que não faz mais sentido. Mas se você tem uma previdência na tabela regressiva, em 10 anos você está pagando a alíquota mínima. Então você falou que vai se aposentar em 3 anos, vamos supor aí que você tenha 62, né? Muito provavelmente com 72 você ainda vai estar usufruindo dos recursos. Então, para a parte que você vai usar a partir dos 72 anos, ou seja, daqui a 10 anos, faz sentido você colocar numa previdência para ter o benefício nesse meio do caminho até lá. Se você tem uma renda tributável nesses seus últimos 3 anos aí de atividade, faz sentido que seja um PGBL, para que você possa bater até 12% da sua renda tributável, né, e diferir o pagamento desse imposto e usufruir dessa parte do capital dentro da Previdência. Até para 8 anos já faz sentido, né, porque você vai, pensando aí num caso de um fundo multimercado, você vai igualar a alíquota de 15% na tabela regressiva, você teria 15% no multimercado também, só que sem o come cotas. Né? Para o fundo de ação, você chegaria em 15% também no mínimo, então aí empataria o fundo de ação fora da Previdência, já não tem o come cotas, então você ficaria ali meio que elas por elas, mas ainda tem um outro benefício que eu esqueci de mencionar, que é o da portabilidade. Então você pode migrar de um fundo para o outro, né, ao longo desses 10 anos sem pagar imposto. Supondo que você resolva aí optar por um fundo de ação fora da Previdência hoje. Hoje a gente está muito otimista com bolsa, é um dos ativos que a gente vê uma das valorizações mais expressivas aí nos próximos anos. Porém, daqui 4 anos o cenário muda, a gente já chega ali no topo do ciclo de valorização e aí você quer migrar para o multimercado, para uma renda fixa. Ao fazer essa migração você vai pagar o imposto e isso atrapalha a sua capitalização ao longo do tempo, né? Os juros compostos, eles são atrapalhados pelo imposto, né? Seja por um resgate, uma realocação ou às vezes até um vencimento, né, de algum título que você tinha, né, e acabou vencendo. Então, mesmo nesse sentido, previdência para o fundo de ações também faria sentido para você ter flexibilidade na carteira, tá? Acho que esse talvez seja um dos melhores pontos quando a gente fala de previdência e juro composto, né? A gente pode migrar e aproveitar todo tipo de estratégia dependendo do cenário econômico que a gente vivencia, e esse imposto de renda que a gente teria que pagar se a gente tivesse em qualquer outra estratégia, isso é mitigado e a gente só vai pagar isso lá no final. A gente vai pagar isso sempre depois de 10 anos, 15 anos, 20 anos, sempre quando a gente vai fazer o resgate ou reverter isso para renda. Acho que talvez essa seja a grande maravilha do produto de previdência, e hoje a gente tem uma grade muito repleta que atende todos os perfis de investidor. Desde o perfil mais agressivo ao perfil mais conservador, você consegue oscilar bastante nesse tipo de alocação. Leonardo, você comentou com relação à parte de aportes mensais, e ali existe uma sopa de letrinhas dentro da Previdência, que é o VGBL e o PGBL. Então, faz sentido a gente, pensando num investidor, ele ter os 2 planos de previdência e fazer contribuição mensal nos 2, ou ele foca em apenas um? Como que você direciona nesse caso e qual que é a diferença, né? Tem juro composto nos 2, como que funciona, qual que é o plano? Pode fazer sentido nos 2, sim, tá, Pedro? Aí vai depender muito da estrutura, né, de receita daquela pessoa. Então, poxa, quem tem uma renda tributável acima de um patamar ali de, diria até R$2.000 aproximadamente, isso já está fazendo sentido, né? Então tem que ser contribuinte do INSS para usufruir do benefício do PGBL, mas eu recomendo que você faça as contribuições para o PGBL até 12% da sua renda mensal. Se a sua renda é bem previsível, né? Você tem ali uma estabilidade no salário que você recebe, você pode fazer uma contribuição mensal via PGBL, né, já tendo calculado qual é o valor ali que vai chegar nos 12%. Mas é muito comum também, muitos investidores preferem chegar no final do ano e fazer aquele aporte diretamente no PGBL. A outra sigla, que é o VGBL, a outra alternativa, ela não tem o benefício tributário
no seu imposto de renda, na sua declaração. Então você não consegue abater os 12%. Então vai ser muito mais tranquilo de você colocar, cadastrar ali o aporte mensal no VGBL e fazer aportes esporádicos no PGBL, se você for uma pessoa que faz aportes acima de 12%. Eu recomendo que você faça, tá? Eu considero 12% muito pouco perto da sua renda anual ali, você poupar. Então, poxa, se você puder pensar em 20%, 30%, até 40%, conheci pessoas já que colocavam 50% da renda mensal pensando na aposentadoria, aí você vai conjugar os dois planos, né? Vai colocar o PGBL e o VGBL. Por outro lado, né, eu falei que tem muita gente que prefere fazer no final do ano, só que isso pode ser um pouco perigoso, né? Porque às vezes você acaba utilizando dinheiro, fica com dinheiro disponível. Então cada investidor ali tem que fazer um exercício de reflexão, ver como é que funciona a disciplina dele, né? Eu brinco muitas vezes que nesse sentido o nosso trabalho é muito parecido com o de uma nutricionista, um personal trainer, né? Que precisa, né, ajudar a pessoa a se disciplinar ali, né? E cumprir as suas metas, né? Seja de saúde física ou financeira. Exato, aqui a gente está de fato para ajudar o brasileiro a investir melhor e mudar um pouco também o mindset que a população tem na parte de investimento, principalmente focando em aposentadoria. E acho que talvez um dos pontos principais, até falando de percentual de salário que a pessoa consegue acumular, esse salário acumulado, dependendo da fração que isso ela aumenta ou diminui, possibilita uma aposentadoria mais cedo. Né? Então, acho que a grande benesse de uma preparação de agora, olhando lá na frente, que o grande benefício de um investimento é você investir pensando no futuro, não pensando no agora. Agora, eventualmente, você deixa de realizar um sonho de curto prazo, mas você está pensando no Leonardo, está pensando no Pedro de lá da frente. Então, utilizaria a Previdência, utilizaria os aportes mensais justamente pensando ali há 20, 30, 40 anos nesse ponto de vista. Claro, e até vale a pena complementar a seguinte questão. Poxa, a gente pensa na nossa vida hoje, as coisas que a gente gostaria nos próximos anos. Então, eu gostaria de trocar de carro, trocar de apartamento, queria fazer uma certa viagem, que às vezes são coisas legais, mas não necessariamente essenciais. Só que quando eu tiver 70 anos, poxa, pagar um plano de saúde, né, poder ter os cuidados ali com a minha saúde, morar, poxa, num bom lugar, pagar as minhas contas, é uma questão essencial, né? Essencial. Claro que eu não sei se eu vou chegar aos 70 anos, sempre paira essa dúvida e talvez seja por isso que muitas pessoas não têm essa cultura de poupar, mas e até vale um comentário aqui, que o mundo está mudando bastante, né? Então a gente olha ali para os nossos avós, quem sabe para os nossos pais que vieram a falecer, poxa, no máximo ali, né, com 100 anos, 90 anos, 80 anos, às vezes até menos, por alguma fatalidade, mas a gente não lembra que são pessoas que viveram sob outras condições de tecnologia, de avanço da medicina, da saúde. Então, poxa, nós, né, tanto as pessoas mais jovens ou as pessoas que estão já perto de se aposentar, vivemos uma outra realidade, né? A medicina avançou muito, os remédios são mais eficientes, mais acessíveis, tecnologia, né, exigiu muito menos esforço físico. Então são fatores que vão fazer a gente viver mais. Não colocar a mão na cabeça e parar para pensar nisso e se programar para o futuro é muito risco, tá? Bem legal, bastante interessante também. Bom, pessoal, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida nessa parte de juro composto, aporte mensal, como que a gente consegue fazer, até a parte operacional, acho que isso é interessante. Muita gente não faz isso porque não sabe como fazer, né? Às vezes tem a previdência privada, já tem essa alocação na carteira da XP, mas não sabe como fazer os aportes mensais. Aqui eu vou dar uma dica super simples, tá? A gente consegue fazer isso através de débito direto no teu banco. Então, se você tiver uma conta no seu banco onde cai seu salário e você quiser já vincular no 5º, 10º dia útil que debite a tua contribuição mensal na Previdência, você já consegue fazer isso, ou operacionalmente você consegue fazer isso gerando um boleto. Todos os meses, ou sempre que você quiser fazer um aporte recorrente na Previdência, você consegue gerar um boleto, seja de R$100, de R$1.000, de R$10.000,
você quem escolhe e sempre pensando lá na frente, né? Acho que esse é o grande ponto. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida nessa parte operacional, depois a gente vocês podem mandar um e-mail direto para o e-mail da nossa assessoria live, que ele vai aparecer aqui embaixo, que a gente vai te direcionar exatamente qual que é o caminho exato para você seguir nesse aporte mensal. Leonardo, quando você era assessor, não sei se você tinha algumas perguntas recorrentes que faz sentido a gente trazer e elucidar para o nosso público hoje, não sei o que você mais via lá no passado. Vamos lá. Assim, acho que uma das perguntas que eu mais recebia, né, sempre quando eu explicava a importância desses 3 pilares, é o seguinte: quanto que eu tenho que colocar hoje para lá na frente receber determinado valor, ou para poder deixar determinada herança? Ou uma pergunta muito legal que eu recebia: poxa, é muito bacana fazer esse trabalho porque você participa desse momento da vida do seu cliente, né? Então, às vezes nascia o filho de alguém e a pessoa me ligava e falava o seguinte: pô, Leonardo, nasceu meu filho, nasceu minha filha, eu quero que daqui 18 anos eu possa, pagar uma faculdade para ela, ou dar um carro, um apartamento, ajudar ela a começar a vida, né? Ele ou ela. E aí, me ajuda a fazer essa conta, né? Essa é uma demanda que eu recebia muito. Eu fazia ali sempre na minha calculadora HP, né? Que não é tão simples de usar, ela é um bichinho meio estranho, né? Tem que confessar. E a telinha dela é muito pequena, só aparece um número de cada vez. Então eu falei, eu preciso tentar mostrar isso de uma maneira um pouco mais completa, que a pessoa entenda ali o que está acontecendo, quais são as premissas que a gente está utilizando, né? Mostrar o cálculo e compartilhar com ela o resultado. Então eu montei uma planilha, né, que muito em breve vai estar disponível, né, para que todos os assessores consigam enviar esses estudos, né, para os seus clientes. Então, se você tem conta aqui conosco, por favor, entre em contato com o seu assessor, que ele consegue te ajudar a elaborar esse planejamento. Mas eu queria mostrar ela agora aqui. Você tem ela aí, Pedro? Vamos lá, vou colocar em tela. Vamos fazer uns estudos aqui, pessoal. Vini, pode colocar na tela aí pra gente, por favor? Acho que a gente tem algumas premissas aqui pra gente abordar, né? Primeiro, a idade. Posso fazer comigo? Vamos lá. Posso fazer comigo? Bom, tenho 25 anos hoje. Hoje eu tenho um perfil um pouco mais agressivo. Quero me aposentar antes dos 65, sou um pouco mais audacioso, quero me aposentar aos 60 anos. Desejo receber uma aposentadoria ali de R$7.000. Expectativa de vida? Estou indo um pouco para academia, não sei se eu vou ficar até os 100 anos. Vou colocar aqui, 85. Comentário legal, pessoal. Sempre quando vocês forem estimar isso, sejam o mais conservador possível, tá? Então, posso fazer um pedido? Vamos lá. Bota uns 90 aí, dá uma chutadinha pra cima. Vamos chutar pra cima. Bom, quero deixar de herência pelo menos uns R$300.000 lá na frente. Bom, hoje, para fazer um aporte, eu tenho R$10.000. Então, nesse cenário, acho que se você quiser até comentar um pouco mais, o que você enxerga, o que você faria nesse caso? Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu quero esclarecer sobre essa planilha. Todos os valores aqui já estão descontados da inflação. Não adianta nada eu fazer um planejamento que falar que eu vou ter 1 milhão lá na frente, só que 1 milhão não compra mais do que 1 milhão de hoje compra. Esse é o efeito da inflação. O dinheiro passa a valer menos, né? Todo mundo deve lembrar, ou já deve ter visto, quem sabe até aquele meme, né, que fala que o Trident antes era 50 centavos, R$1, hoje é quase R$5 aí em muito lugar. Você passa numa banca R$3, R$4. Então, isso é um exemplo aí banal de que a inflação está presente nas nossas vidas, né? Então a gente tem que considerar isso. Não adianta nada eu juntar um valor que parece que eu tenho algo, quando eu chego lá, na verdade, era uma ilusão. Então, toda essa planilha, ela só considera os juros reais. O que é o juro real? O juro acima da inflação. Então, quando o Pedro chegar lá na frente, no momento da aposentadoria dele, ele precisa ter juntado ali R$1.420.000 aproximadamente, perfeito? Aqui eu estou considerando um cenário base, tá? Então, logo abaixo vocês conseguem ver as estimativas e a gente tem 3 cenários. O cenário pessimista, o cenário base e o cenário otimista. De longe, o que tem mais probabilidade de acontecer é o cenário base, tá bom, pessoal?
diria aí entre 70% e 80% de chance de acontecer o cenário base. Só que tem ali 10 a 15% de acontecer o otimista ou 10 a 15% de acontecer o pessimista. Essas premissas, para quem estivesse perguntando, elas vieram do nosso relatório 5 anos em 5 minutos, que está na nossa plataforma de conteúdos, elaborado pela nossa equipe de alocação, Felipe Dexheimer e o time dele lá, que fizeram as previsões para a inflação, para o CDI e para as carteiras no perfil conservador, moderado e agressivo. Perfeito? Então eu considerei esses 3 aportes, porque como a gente está prevendo para o longo prazo, tem que ter uma margem de erro, tá? Não posso falar para vocês que vai acontecer o cenário básico com certeza, e até é legal entender qual que é o efeito de você aderir a um perfil conservador, a um perfil moderado e um perfil agressivo, principalmente porque é pro longo prazo, né? As oscilações elas tendem a se neutralizar conforme o tempo vai passando. Acho que isso é até interessante, né? Vamos supor que eu fosse, ao invés de um perfil agressivo, eu fosse um perfil conservador. Vou mudar um pouco a planilha aqui, talvez a minha realidade, o que eu tenho que fazer de aportes mensais vai mudar bastante. Vou só atualizar. Bom, aqui no cenário otimista, ele mais do que triplica o que eu tenho que colocar mensalmente. Então, acho que um dos nossos conselhos aqui, um dos principais conselhos que eu dou para os investidores é que, pensando no longo prazo, o perfil de alocação da carteira, principalmente de previdência, ele tem que ter um suitability diferente. A gente tem que olhar para isso com uma maneira diferente do que a gente olha para investimentos de curtíssimo prazo. Ainda mais no cenário que a gente está vivendo um movimento bastante otimista com renda variável brasileira. Concordo com você, Pedro. Muitas vezes a gente vê que o investidor ele chega com uma mentalidade um pouco trocada nesse aspecto. Então ele fala, poxa, Leonardo, eu quero investir na bolsa, mas eu quero poder tirar a qualquer momento, eu quero uma coisa com extrema liquidez, porque se acontecer qualquer coisinha eu já quero sacar. Agora a minha previdência, eu quero deixar ela bem conservadora, tal, porque é o dinheiro que eu vou precisar usar na velhice. Isso não faz o menor sentido, porque quanto menor o prazo, menor a previsibilidade. Se eu estou investindo, poxa, em ações, por exemplo, no mercado de renda variável, existe uma tendência que as empresas se desenvolvam, melhorem, que a economia melhore, né? Poxa, o mundo todo ele tem um PIB positivo, né? Raramente a gente vai ver países com PIB caindo, e quando isso acontece é um sinal de alarme, isso não é normal. Então existe uma evolução da sociedade, né? Só a gente vê as coisas que a gente criou, né? Evoluiu, saímos lá da Idade da Pedra, passamos aí por o motor, agora a tecnologia, a era da internet, então as coisas vão melhorando. Renda variável nada mais é do que se tornar sócio das empresas, das organizações que estão liderando esse movimento, e no longo prazo existe uma tendência de alta. Agora, no curto prazo, coisas podem acontecer, como o surto do coronavírus na China, que está bastante em voga agora, a greve dos caminhoneiros, o Joesley Day, né, o dia que saiu o áudio da delação lá do Joesley Batista, dias que chacoalham o mercado. Então, se eu tentar prever no curto prazo, muito provavelmente eu vou acabar vendendo, não vou participar da alta no longo prazo, né, e não vou ter benefício nenhum, acabo tendo mais prejuízo do que benefício. Então, para a reserva de emergência, para o dinheiro de liquidez que você pode precisar no curto prazo, aí tem que ser conservador, né? Agora, para o longo prazo, vale a pena considerar um perfil um pouco mais agressivo, tá bom? Fechado. Vini, pode voltar para a nossa tela, acho que até depois a gente responde algumas perguntas, e essa planilha ela vai ficar disponível a todos os nossos assessores, né, Leonardo? Então, eventualmente, se você quer fazer esse planejamento detalhado ao teu perfil, detalhado ao teu momento de vida, como que você quer fazer dessa forma, contate qualquer um dos nossos assessores que eles já vão ter isso disponíveis para a gente fazer esse planejamento juntos, tá? Então conta bastante com a gente nesse critério. Bom, você tem alguma ressalva, Leonardo? Bom, queria comentar, aproveitar aí, se você quiser dar uma olhada, ver se tem alguma pergunta aí que faz sentido, que a gente ainda não comentou. Vamos olhar aqui. Enquanto isso, eu queria falar uma coisa, né, que muita gente, eu também percebo que tem um certo preconceito com o produto Previdência. E isso se dá, assim, com uma certa razão, tá? Sendo bem franco com vocês, isso acontece porque por muitos anos o mercado de Previdência, ele não foi alimentado ali, digamos assim, da maneira correta. Então, eu já encontrei vários clientes que investiam em PGBL e não abatiam o imposto, né? Então, que receberam uma orientação errada lá atrás.
ou porque investiram num fundo que não era eficiente, que tinha muitas taxas, taxa de carregamento, taxa disso, taxa daquilo. Então, assim, canibalizava todo o lucro do investidor, né? E isso faz parte daquele mundo que está ficando para trás. Poxa, digo isso com muito orgulho, está ficando para trás, aquele mundo de investimento em empresas que não eram especializadas, né? Então, poxa, a XP, ela protagonizou um movimento muito importante, né, no mercado, de mostrar para o investidor, para o brasileiro, né, que ele tem como investir melhor, ele tem como atingir os sonhos dele para o longo prazo com produtos que façam sentido. Então, antigamente, a gente ia procurar um fundo de previdência, não encontrava bons fundos. Tinha bons fundos, claro, mas o mercado estava dominado, 90%, de fundos muito ruins, né? Só cheios de taxas escondidas ali. E acho que muita gente teve uma experiência ruim, ficou com essa imagem. Porém, hoje, você vai procurar na plataforma de previdência, por exemplo, da XP, nós temos clientes que são cotistas do Verde na Previdência, da Adam, da SPX, da Ocam, da Absolute, falando aqui das melhores gestoras. Citei exemplos de gestoras de multimercado, né? Mas também podemos falar de ações aqui, poxa, o fundo da Alaska, da Safari, Brasil Capital, Leblon, são diversas casas, né, que o investidor pode ter um fundo tão bom quanto ele teria fora da Previdência, com os benefícios tributários e sucessórios que só a Previdência vai oferecer, né? Acho que isso é bastante legal. Acho que você comentou do Verde e até o nosso tema principal aqui é os aportes mensais e os juros compostos. Por exemplo, o Verde é um fundo que está fechado já nas duas versões que a gente distribui na Previdência. O fundo multimercado dele fora da Previdência está fechado também, mas quem aderiu à contribuição mensal lá no passado continua aportando no Verde. Pois é, perfeito. Isso é um excelente exemplo da importância da contribuição mensal. Hoje, qualquer cliente que queira abrir uma posição nesse fundo não vai conseguir, pela questão do capacity, né? Ou seja, o que é o capacity, aqui traduzindo, aqui, tirando um pouco do economês? É basicamente o quanto um gestor considera saudável ele gerir de patrimônio. Se ele aceitar mais dinheiro do que aquilo, ele vai começar a encontrar dificuldades de onde investir, né? Quem sabe pelo tamanho da equipe ou pelo tamanho do mercado, que vão ser complicadores ali para ele tocar aquela gestão. Porém, para quem está fazendo um aporte mensal, a gente conseguiu garantir essa recorrência, né? Quem já tinha essa adesão manteve ela e o fundo vai equalizando isso com eventuais resgates que ele vai tendo, né? Eventualmente no futuro pode voltar a abrir, afinal, poxa, os cotistas vão chegando aos seus objetivos, né? A gente falou aqui da fase de contribuição, você vai aportando mensalmente, mas depois, quando você se aposentar, você vai fazendo retiradas, né? Então, o patrimônio também vai se equilibrando ali e a gente consegue, enfim, outras oportunidades. Por isso é importante já ter, né, a posição, já ter a conversa com o assessor, estabelecer ali os seus objetivos, traçar ali a quatro mãos junto com ele esse planejamento, né? Legal. A Luciana, ela fez até uma pergunta, e acho que a gente pode contextualizar isso na nossa live. Ela perguntou qual que é o valor mínimo que ela precisa para começar a investir em ações. Acho que quando a gente fala não só na parte de ações, mas fala na parte de fundos de ações, hoje a gente tem uma grade repleta de fundos que trabalham com essa característica. Por exemplo, o fundo que mais simples que a gente tem nesse quesito é o Trend Bovespa, dentro da Previdência. A partir de R$5.000 você já consegue abrir o fundo. Você fez um aporte inicial, você já tem um fundo de previdência. E a recorrência dele, a cada R$100 você consegue fazer aportes mensais. Não necessariamente você precisa despender um lote inteiro de ações para comprar, você entra num fundo de ações, que basicamente você vai acompanhar o movimento de bolsa, o movimento do Ibovespa. Perfeitamente. E quando você for comprar uma ação na bolsa, né, tem aquela questão do lote padrão, ou quando você está operando no mercado fracionário, acaba a corretagem, né, ela fica, acaba atrapalhando um pouco, né? E mesmo se você for desconsiderar a corretagem, tem os custos de bolsa, né, tem diversos fatores ali que vão te atrapalhar fazer aqueles aportes mensais. Se você coloca num fundo como o Trend Bovespa, por exemplo, você está seguindo o índice Bovespa. Então você está comprando mais de 60, 70, né? O índice vai ser atualizado agora, creio que vai até vão ter mais de 70 empresas no índice que você está comprando simultaneamente com um aporte mensal de R$100.
tá? Então está bem diversificada e não precisa sequer se preocupar se você está escolhendo um bom gestor ou não, né? Para quem, poxa, não sabe qual gestor escolher, começa por um fundo passivo, é uma boa estratégia, e num segundo momento bate um papo com o seu assessor, entende melhor qual é a estratégia que aquela gestora, né, naquele fundo está buscando, se faz sentido para você, e aí pode migrar para uma gestão ativa, que aqui no Brasil, historicamente, entrega muitos bons resultados se você souber escolher o gestor, tá bom? Legal. Bom, tem uma pergunta bastante interessante do Marcelo. O Marcelo ele já tem uma previdência privada com renda vitalícia. Então, ele vai transformar isso em renda no momento que ele for se aposentar. Faz sentido ele aportar um valor adicional? Faz sentido ele trabalhar com uma outra previdência nesse caso, pensando em aumentar a renda dele mensal na aposentadoria? Olha, pode ser. Agora tem que ver o seguinte, o Marcelo já está no período de benefício da renda vitalícia? Não, ele ainda não. Ah, legal. Então, poxa, eu vou até fazer um comentário aqui, acho que vale encaixar isso nessa pergunta. A questão da renda vitalícia, né? Do que se trata? Talvez muitas pessoas não saibam exatamente o que é isso. A renda vitalícia é quando você faz a acumulação daquele patrimônio, você cede aquele patrimônio para a seguradora em troca do compromisso da seguradora de te pagar um valor mensal que vai ser corrigido ali por alguma taxa, tá? Por algum índice, pode ser inflação mais alguma coisa. Só que o que acontece quando você contrata a renda vitalícia? Você tem o compromisso, né, da seguradora de te pagar, então você evita um problema, que é tentar adivinhar mais ou menos qual a sua expectativa de vida, que é uma pergunta difícil que a gente tem que responder, porque ela vai pagar até quando você quiser. Porém, se você acaba vivendo menos do que o esperado, a seguradora fica com todo aquele valor, né? Então você acaba não usufruindo, acaba não conseguindo legar o patrimônio. Existem modalidades em que você consegue, contratando uma renda, deixar uma parte do patrimônio. Porém, o que você vai receber é menos, né, do que você receberia se não tivesse a opção de legar o patrimônio. Agora vamos supor que você conta só com a sua renda vitalícia e chegando na velhice você tem um problema de saúde, você precisa pagar uma cirurgia, um tratamento médico caro. A seguradora ela não consegue te adiantar esses pagamentos. Então, poxa, precisei desembolsar aqui 50 mil reais. Não tem como a seguradora te pagar aquilo lá, ela vai pagar o mensal combinado e quem sabe você vai acabar tendo uma dificuldade com isso. Por isso que se você fizer o seu planejamento por conta, você pode programar os seus resgates da maneira que ficar mais confortável. Então, poxa, eu tenho consciência de que eu estou trabalhando com um número que eu não sei exatamente, que é a minha expectativa de vida, mas eu vou colocar uma gordura, eu vou colocar um extra aqui para emergência, se eu precisar sacar tudo de uma vez, antecipar alguma coisa, eu tenho essa possibilidade. Então, nesse sentido, respondendo a pergunta do Marcelo, eu acho que faz sentido ele ter uma renda vitalícia, se ele prefere ter a segurança aí para estender, quem sabe, a expectativa de vida dele, e paralelamente ter uma outra previdência para outro tipo de emergência. Acho que faz sentido sim você trabalhar dos dois modos, tá? Perfeito, bem legal. Bom, o Matheus ele fez uma pergunta que é um pouco fora da parte de juros compostos, mas uma pergunta que é bastante recorrente. A parte de previdência privada, a gente olha isso como uma carteira como um todo. Ele está perguntando que a previdência ela entra, o que está em renda fixa ele conta para a reserva de emergência também, o que está em fundos de ações ele conta para a reserva que ele tem fora da previdência. Como que você monta um portfólio de ações, portfólio de renda fixa dentro de uma previdência privada? Como que você vê isso, Leonardo? Perfeito. Olha, eu não gosto de usar a parte de renda fixa da Previdência como reserva de emergência, tá? O único caso em que você pode passar a usar é quando você já estiver na fase de receber o benefício do usufruto. Então, contribuí ao longo da vida, me aposentei, estou fazendo retiradas mensais. Esse valor da retirada mensal, você pode manter ele no fundo de renda fixa. Aí tudo bem, porque você já está na alíquota mínima, se você estiver na tabela regressiva, então até aí ok, né? Agora, se você ainda está contribuindo, a maneira que eu mais gosto de trabalhar é incorporar a previdência dentro do seu portfólio. Então, poxa, onde eu vou ter mais benefício? Eu tenho benefício, por exemplo, na parte de multimercado, não tenho come cotas e a minha alíquota pode ser menor. Eu tenho benefício na parte de ações. Então, poxa, é o recurso que eu estou olhando mais a longo prazo?
Sim. Faz sentido com previdência? Faz. Tem benefício tributário? Tem. Por que não fazer esses investimentos via previdência e a parte de renda fixa, o pós-fixado, deixar fora da previdência para você ter liquidez? Se surgir uma emergência, você não ter que pagar o imposto que é mais punitivo nos primeiros anos, né, de uma tabela regressiva, ou quem sabe ter que resgatar um valor muito maior que na tabela progressiva vai te jogar para a alíquota lá de 27,5%, né, ou outra alíquota que seja bem alta. Sim. Então eu distribuo desse modo. Legal. E depois de 2017, depois que a gente teve toda a remodelação da previdência privada e novos gestores, eles começaram a trabalhar com isso, mais focado na previdência, a gente tem, às vezes, o mesmo fundo fora da previdência e na estratégia de previdência privada. Então, por exemplo, a gente pega o Marco Aurélio Freire, ele vai estar aqui da Kinea, ele tem um fundo Kinea Cronos, fora da previdência, estava até aberto recentemente, e ele tem o Kinea XTR, que a gente abriu recentemente. A estratégia é muito semelhante de ambos fundos. E quando a gente olha, quem está pensando no longo prazo, assim, de 6, 7, 8 anos, não faz sentido fazer essa gestão no fundo aberto. Faz sentido fazer isso no fundo de previdência, porque a gente não vai ter os como cotas. Imagina que em 8 anos, 10 anos, você tem 16, 20 antecipações de juros. E ali fere o que a gente está trabalhando aqui, que é de fato os juros compostos. Perfeito. Uma coisa que a gente fala bastante, né? Não sei se todo mundo sabe, mas aqui no Brasil existe a figura do fundo exclusivo, né? Poxa, quem tem um patrimônio muito elevado, acima de 10, 15 milhões, consegue colocar num fundo exclusivo e não pagar imposto nessas movimentações do meio do caminho. Só paga o imposto quando resgata a própria cota. A Previdência nada mais colocando de um outro modo, do que um fundo exclusivo muito acessível, né? Então, poxa, basicamente qualquer um, podendo colocar aqueles valores ali que o Pedro comentou, vai ter acesso a esses benefícios tributários sucessórios de maneira, super fácil, com excelentes gestores também. O Pedro comentou do Kinea XTR, ele é praticamente igual ao Kinea Cronos, né? Tem uma ou outra restrição ali na legislação de previdência, mas eu também quero deixar esse recado que não só enquanto mercado financeiro, né, enquanto população, mas também a parte de regulação tem avançado muito nesse sentido. Antigamente, o máximo que um fundo de previdência podia ter em ações era 49%. Isso já evoluiu para 70% para o público geral, ou seja, aquele público que não é investidor qualificado ou profissional. Então, já pode investir em fundos 70% em ações, exemplo aí o Constellation, tá? Inclusive, o Constellation, já deixo aqui o aviso, ele tá em vias aí de, quem sabe, fechar, então se você tem interesse nesse fundo aí, aperta o passo. Tem o Leblon, né? Tem o Dália, né? São, enfim, diversos fundos ali na estratégia com 70% em ações. Para quem é investidor qualificado, tem ou uma certificação de profissional do mercado ou pelo menos 1 milhão em aplicações financeiras e assinou o termo de investidor qualificado, pode acessar os fundos com 100% em ações. Então, muitas vezes esse fundo vai ser igualzinho o fundo fora da Previdência, tá? Então, podemos até dar uns exemplos aqui, tem o Perfin Foresight, tem o Leblon 100, Brasil Capital 100, tem o Safari 100, tem o Trend, né? Trend Bovespa, que o próprio Pedro comentou, tem a versão 70 e tem a versão 100. Lá na nossa plataforma tem muitas opções. Eu falo com bastante tranquilidade hoje que a gente tem a maior e melhor plataforma de previdência do mercado, né? Tem para todos os gostos. Exato. Bom, o Leonardo fez uma pergunta, falando até a gente está falando de restrição e algumas alocações, se existe já fundo imobiliário que investe via Previdência. Ainda a gente não tem essa mágica, mas a legislação está mudando, né? Não tem nenhum fundo focado 100% em fundo imobiliário, né? Mas tem fundos que têm uma carteira de fundo imobiliário. Vou te dar o exemplo aqui do Capitânia XPS. Ele tem até 20% da carteira dele, uma carteira de fundos imobiliários. Porém, aí já tem um perfil um pouco diferente, né? Porque o fundo imobiliário ele tem o benefício de pagar o dividendo isento de imposto de renda. Então tem aí essa desvantagem, né, de você não receber, o dividendo não vai pingar na sua conta. Mas olha, pensando num fundo de renda fixa e até pelo perfil que a Capitânia busca, né, que o fundo imobiliário, muitos deles compram papéis de renda fixa, não necessariamente imóveis. Então, olhando por esse sentido, né, faz bastante sentido, né, você ter uma alocação ali principalmente para a parte de renda fixa. Então, se for olhar o fundo, Capitânia XPS está com uma performance excepcional. Legal.
Bom, a gente já está finalizando, chegando muito próximo das 10 da manhã. Leonardo, quer deixar algum recado para o pessoal, eventualmente alguma dúvida frequente, ou até mesmo falar um pouco mais da sua planilha, falar um pouco sobre o que você pensou e o que você quis transmitir com isso? Tá, legal. Bom, pessoal, como eu falei, né? Não sei quem está chegando agora, essa é uma planilha que surgiu, né, com base na ideia de atender o planejamento financeiro dos clientes que estão, parando para pensar na sua velhice, na sua terceira idade, no valor que vão precisar mensalmente. E é um instrumento que eu desenvolvi justamente para que o assessor, junto com a pessoa, consiga compartilhar as premissas desse cálculo, mostrar o que a gente está imaginando para o futuro e a importância disso, né? Então, quanto mais cedo a gente começa, melhor vai ser. Quanto mais a gente consegue colocar voltado para a Previdência agora, melhor vai ser, né? E se a gente tiver uma boa alocação ao longo do tempo, né? Isso não é um planejamento estático. Não vou colocar agora as premissas que eu tenho hoje naquela planilha e daqui, 50 anos, né, acreditar que vai ser tudo igual. Então tem que rever isso também, né? Acho que isso é um comentário muito importante de se fazer. Rever isso anualmente. Então, às vezes a gente pensa, hoje eu estou ganhando, sei lá, né? Vamos dizer, hoje eu estou ganhando 10 mil por mês, mas eu quero me aposentar recebendo 30 mil por mês. Se eu não tiver muito tempo, provavelmente eu vou precisar fazer um aporte até maior do que eu tenho disponível hoje para pagar as minhas contas. Então você vai acabar se frustrando, né? Começa com um valor que está condizente com a renda que você tem hoje. Vou dar uma dica aqui, usa o mesmo valor, tá? Estou recebendo 10 mil, vou me aposentar com 10 mil. Se ano que vem eu receber uma promoção, conseguir um emprego melhor, passar a receber 20, aí eu vou lá na minha planilha e atualizo para 20, né? Então eu vou fazendo aquela recorrência ali anual, na virada de ano, né? Um momento simbólico, muitas pessoas reescrevem as metas ali, param para pensar. Cria esse hábito anual de rebalancear ali a distribuição da sua carteira, rever suas metas financeiras também. Entre em contato com o seu assessor, entre em contato conosco, que a gente pode te ajudar a fazer esse planejamento. E outra dica que eu quero dar, que é muito importante, é buscar ser o mais conservador possível, né? Claro que quando a gente faz um investimento, a gente quer colher os frutos, e quanto mais frutos, né, melhor. Mas quando eu falo também ser conservador aqui, é importante esclarecer, eu não estou falando de adotar um perfil conservador, né? Não estou falando para necessariamente você ter só renda fixa na sua carteira. Estou falando de ser conservador nas premissas que a gente vai utilizar, na renda que eu posso contribuir, né? Então tem que ser um valor que eu consiga cumprir mesmo. Não adianta colocar um valor muito alto e daí eu, vejo que não estou conseguindo chegar lá e paro, não aporto nada daí, né? Porque eu não estou batendo aquela meta. Então coloca um valor bem realista, coloca uma expectativa de vida realista e coloca uma data de aposentadoria realista, né? Direto vou fazer essa planilha e o pessoal fala, eu quero me aposentar com 40 anos. Todo mundo gostaria, né, de já ter a independência financeira ali, ter uma renda, mas vamos procurar estabelecer metas realistas, né? Vamos supor que eu vá na academia e coloco a meta lá de carregar, 100 quilos. Eu não vou conseguir, vou machucar o braço, na semana que vem eu não volto, mês que vem eu não vou mais, esqueci. Ou vou fazer uma dieta, minha dieta é não comer absolutamente nada para emagrecer. Ou vou desmaiar aqui, passar fome, acabar comendo muito mais, compensando de outro modo. Então, criem aí um hábito saudável de fazer esse planejamento. Os juros compostos são excelentes, são nossos amigos, utilizem eles ao favor de vocês. Eu já utilizo para mim, tenho certeza que o Pedro já utiliza para ele, e é isso que a gente veio compartilhar com vocês hoje. Acho que a gente está chegando ao final aqui, né, da nossa jornada, mas na próxima hora tem mais gente para falar de Previdência com vocês. Eu agradeço a todos a presença e a audiência nessa última hora. Foi um prazer ter estado com vocês e até a próxima. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência de todos e fiquem com a gente até as 8 da noite, tá bom? Um grande abraço, até mais.